Bom dia, bem-vindos ao Segundas Intenções, essa série de encontros com escritores que a gente realiza alternadamente aqui na Biblioteca do Parque Vila Lobos e na Biblioteca de São Paulo. Então a gente tem 2 encontros por mês, um em cada biblioteca. E hoje a gente tem o prazer de receber o escritor Julián Fuchs para conversar conosco. Ele vai falar um pouquinho da trajetória dele, que começou com um livro de contos chamado Fragmentos de Alberto, Ulisses, Carolina e Eu. Depois ele publicou livros sobre os quais a gente vai conversar, né? Já que a definição de gênero literário, no caso do Julián Fuchs, às vezes coloca alguns problemas. Às vezes ele publicou Histórias de Literatura e Cegueira, que tem o subtítulo Borges, João Cabral de Melo Neto e Joyce, né? Os 3 escritores que foram cegos ou ficaram cegos em algum momento. Publicou Procura do Romance, que é seu 3º livro, e, mais recentemente, no ano retrasado, ele publicou um livro chamado A Resistência, que foi um dos livros ganhadores do Prêmio Oceanos de Literatura em Língua Portuguesa. É um prêmio que é para toda a literatura publicada no Brasil, de todos os escritores lusófonos editados por aqui. Então, Julián, bem-vindo ao Segundas Intenções. A ideia é justamente traçar aí um percurso da sua carreira literária, profissional. Você também é jornalista, fez mestrado e doutorado, mestrado em literatura hispânica e doutorado em teoria literária e literatura comparada, os 2 na USP. Então, a gente tem bastante matéria aqui para conversar. Mas vamos começar pelo começo, então, tá bom? Como é que foi seu contato, sua aproximação com a literatura, mesmo como leitor, como a sua descoberta da leitura? Quais foram as primeiras referências que você teve dentro do universo dos livros e da literatura? Tá, começando pelo começo, boa tarde a todo mundo, eu agradeço a presença aqui. É legal estar num espaço assim que pressupõe certa intimidade, mas é bom também que tenha gente para que não seja tão íntimo assim, né? A ponto de estarmos... É claro que esse evento se chama Segundas Intenções e eu ficava me perguntando quais são as segundas intenções envolvidas nesse encontro. O evento se chama Segundas Intenções porque quando ele foi criado, eu não trabalhava nele, ele acontecia às segundas-feiras. E era um encontro com escritores, pessoas ligadas ao mundo do livro, feito num âmbito mais interno da Biblioteca de São Paulo. A Biblioteca de São Paulo foi criada antes desta aqui, que é a Biblioteca do Parque Vila Lobos. São as 2 bibliotecas estaduais da cidade de São Paulo, que tem uma característica peculiar, não são bibliotecas de circulação de acervos de fundo, de referência, como a Biblioteca Mário de Andrade, por exemplo, mas aqui você pode encontrar livros que são recém-lançados no mercado editorial. Então aqui é uma biblioteca diferente das municipais, que atendem a uma função pedagógica. É uma biblioteca para que quem não queira ou não possa comprar os livros que estão nas livrarias, possa vir aqui consultá-los e lê-los. Então, aí eles criaram um evento chamado Segundas Intenções, que tinha esse nome porque acontecia às segundas-feiras. Quando resolveram abrir o evento para o público em geral, eles mantiveram o nome, mas em dado momento tiveram que passar para o sábado, porque tem mais público no sábado, enfim. Daí ficou Segundas Intenções no sábado. Você é o 2º escritor que pergunta por que chama Segundas Intenções. O primeiro foi Luiz Fernando Veríssimo. Ele abriu perguntando. A primeira pergunta, por que chama Segundas Intenções? Então nós não temos segundas intenções aqui. Temos as melhores intenções aqui. Não, eu tinha a ideia de que talvez o escritor, já que é uma ideia, algo como uma conversa sobre o bastidor da trajetória de um escritor, o escritor teria, ao longo da sua obra, uma intenção imediata de publicar ou de existir literariamente, mas por trás, por baixo de algum lugar, por baixo do pano, tem uma segunda intenção. Vou adotar essa explicação, que é muito mais legal. O próximo que perguntar vai ouvir essas palavras suas. Era o que eu estava pensando. Eu vou plagiar. Bom, não poderia haver interlocutor melhor para conversar sobre essa trajetória, porque o Manuel vem acompanhando desde esse primeiro livro, Fragmentos de Alberto, Ulisses, Carolina e Eu, que eu já deixei para trás, procuro não falar a respeito, mas ele é insistente, foi o primeiro a resenhar esse primeiro livro meu e enfim, traz à tona ele toda vez. Mas se a gente vai conversar sobre essas remotíssimas origens,
acho que quando surge a literatura como intenção, pelo menos para mim, ela surgiu de uma forma quase intransitiva. Eu queria escrever, mas não sabia como, não sabia o quê. Foi se definindo essa relação com a escrita, essa relação de intenções, de primeiras intenções com a escrita. E, ao mesmo tempo, foi sempre muito difícil de executar. Desde um primeiro momento, a dificuldade de narrar, a dificuldade de encontrar algo que merecesse o esforço da escrita se colocava para mim, ao mesmo tempo que contrastava com um prazer da leitura, né? Acho que muitos escritores já falaram disso, né? Do esforço penoso da escrita contraposto a um prazer muito maior que a leitura tem. E, enfim, não foi diferente para mim. Às vezes a própria leitura, dependendo do estágio da crise da produção em si, se torna penosa também, se torna difícil, porque mexe em algum sentido, os mesmos ímpetos, mas, de qualquer forma, acho que foi assim, um envolvimento com livros que me cativavam muito, com autores que me cativavam muito, e que aos poucos foram vindo à tona dentro da minha própria escrita, e um interesse de escrever sem saber ao certo o quê, sem saber de partida de que maneira. Qual foi o primeiro livro marcante que você leu, assim, tanto faz se na literatura infanto-juvenil ou na literatura adulta? O primeiro livro que te marcou, aquele primeiro livro que te deu vontade de reler? Depois que você acabou, assim, em dado momento você pensou, poxa, eu preciso reler esse livro porque ele foi tão importante, ou tão bom, que isso acontece, né? Acho que talvez seja um sintoma, né? Um termômetro de um livro que marca a gente, quando você tem vontade de novo encontrar aquela escrita. Às vezes tem alguns escritores que conseguem dar respostas maravilhosas para isso, porque dizem, não, Borges, por exemplo, aos 9 anos eu li Dom Quixote, e aquilo abriu um mundo para mim. Eu não fui em nenhuma medida esse leitor precoce que encontrou um clássico que mudou, mas eu era um releitor inveterado, viciado, por exemplo, em gibis da Turma da Mônica. Isso eu li, reli, e as pessoas diziam, como você já sabe de cor essa história, mas ainda assim fazia sentido continuar relendo aquilo. E depois de um tempo isso, acho que em alguma medida foi se transformando num interesse mais voltado para a literatura. As coleções, por exemplo, o João Carlos Marinho, na adolescência, era um autor que eu lia muito. Aquela coleção dele de Sangue Fresco, como que era? Gênio do Crime? Gênio do Crime. Gozado, você falou isso. Quando eu fiz a pergunta, eu pensei para mim, internamente, quando eu fazia a pergunta, o primeiro livro que eu tive vontade de reler na minha vida... Na vontade não, o primeiro livro que eu reli. Eu li na escola, obrigatoriamente. E depois eu reli, foi o Gênio do Crime. Que daí eu descobri o prazer da releitura, que eu acho que é maior do que o prazer da leitura. Sim, sim. Não, era um... Depois, Ítalo Calvino foi uma espécie de transição de uma literatura mais adolescente, juvenil, para uma ideia um pouco mais complexa do que a literatura pode ser. Então, que tem aquela trilogia O Cavaleiro Inexistente, O Visconde Partido ao Meio, O Barão nas Árvores. São esses 3 livros. São livros muito ricos em termos de enredo, de fantasia, de uma coisa que cativa, de fato, cria um mundo muito à parte daquele mundo em que a gente vive, tem uma dimensão imaginativa inesperada, mas, ao mesmo tempo, sem fazer isso de uma forma banal, como a gente costuma ver ao nosso redor, em que isso se torna a sistemática repetição de um enredo já conhecido. Então, ali tem uma novidade, uma preocupação com a linguagem e tal. E me parece que ali foi uma espécie de transição. Eram livros que eu já lia... Bom, esses todos que eu estou mencionando eram livros que eu lia por minha própria vontade. Nesse meio tempo eu lia colégio, essas coisas, outros livros que tinham para mim sempre também sua graça e seu desafio, como para tantos de nós, imagino. É uma relação ambígua quando vem pela obrigação, né? A leitura como obrigação. Tem gente que critica muito isso, né? no âmbito escolar, mas que, para mim, é fundamental, né? O abandono como se
pode começar a prever um abandono maior de uma atenção à literatura mais séria no colégio, me pareceria lamentável. Você sempre que fala sobre o Fragmentos de Alberto Ulisses Carolina e eu, você fala com uma certa resistência, né? Uma resistência no sentido propriamente quase psicanalítico. E é um livro de contos, você não voltou a escrever livros de contos. A gente pode considerar que Histórias de Literatura e Cegueira é um livro que tem narrativas independentes, mas tem uma unidade entre eles, um fio temático que percorre as três narrativas. Qual é a tônica dominante, o ponto comum entre essas narrativas desse seu livro de estreia? E que autor está presente aqui dentro das suas leituras? Se é que tem, né? Porque às vezes pode ser que não. Você produz um primeiro livro sem ter nenhuma relação com as suas leituras pregressas. Mas qual é a tônica dominante? E se tiver algum autor que foi importante para você nessa primeira formalização do imaginário, assim, quais seriam? Bom, comentando um pouco essa questão da rejeição, eu me lembro a última conversa que a gente teve, que eu me vi apontando primeiro para a rejeição dos fragmentos e depois eu começava a tratar do próximo livro e também demonstrava certa rejeição pela história de literatura e cegueira e depois Procura do Romance, como eu fui rejeitado. Então, de alguma forma, essa rejeição me parece a coisa mais natural a partir de uma inquietação do próprio escritor de fazer algo mais, algo novo e tomar novos rumos. Não significa um rechaço total e absoluto pelo livro que ficou para trás. De qualquer forma, Fragmentos, ele basicamente reúne os primeiros contos que eu escrevi. Eu fui escrevendo, às vezes, em âmbito de oficina literária, propunha algum exercício, eu contrariava um pouco o exercício, escrevia um conto tal como eu queria escrever. É um livro curtíssimo, de 60 páginas, com 19 contos, salvo engano. Ou seja, os contos são todos muito curtos e tem essa noção não tanto de conto, que traria uma unicidade, uma organicidade, mas de fragmento mesmo, um relance de algo, uma parte da vida de alguém, uma cena unicamente, e algo que depois, mais tarde, quando outra pessoa que leu disse: você na verdade tem fôlego de romancista, isso aqui você não está escrevendo efetivamente contos, você está escrevendo fragmentos de narrativas maiores e pegando um instante que tem sua graça, mas que dá para ver que você poderia desenvolver outra coisa a partir disso. As leituras que eu fazia, Ítalo Calvino, por exemplo, eu acho que está, em alguma medida, marcado ou mencionado, né? Em alguns lugares, essas referências, porque há uma dimensão metalinguística que sempre me visita. Então, eu penso a literatura, às vezes, a partir da própria literatura e os autores influentes vão sendo inevitavelmente mencionados. Milan Kundera também me marcava bastante nessa época, depois não li tanto mais, mas, enfim, fui escrevendo, reuni esses contos todos em algo que eu olhava e falava: será que isso aqui é um livro ou não? Tinha minhas dúvidas. Me inscrevi no Prêmio Nascente da USP e ganhei o prêmio, e aí foi uma coisa assim: opa, então significa que isto é um livro, não é? Fui procurar a Sete Letras, que era a editora que tinha publicado o ganhador do ano anterior. Acabei publicando um pouco nessa incerteza, né? A incerteza do meu próprio trabalho, sem saber se ali eu tinha de fato alcançado algo que precisaria alcançar para publicar um livro. Na dúvida, escrevi na orelha: Julian Fuchs tem 22 anos, mesmo sabendo que esse livro ele vai continuar existindo quando eu tiver 23, 24 ou hoje 35. Mas está escrito isso no sentido de que o leitor que pega esse livro na mão saiba que era um jovenzinho de 22 anos e estava ali trabalhando suas questões, estava ali iniciando algo. E acho que tem essa dimensão. Eu, de vez em quando, raramente pego esse livro, mas de vez em quando eu olho de novo para ele e percebo que já tem muito do que eu me tornaria mais tarde. Às vezes me surpreendo nesse sentido, de perceber ideias, construções e tal,
que permanecem em mim, mas penso que a execução como um todo é uma execução de um escritor ainda imaturo, né? Agora, quando você fala tanto da dimensão metalinguística quanto no fato de que você pega as personagens e recorta uma passagem significativa ou iluminadora da vida delas, é algo que você leva para o seu livro seguinte, né? Em que as personagens são personagens de escritores reais. Agora, você não faz assim... É um livro que tem vamos dizer assim, uma flutuação entre ficção e ensaio, claramente. Daí, talvez, a dimensão metalinguística marcada, que esse livro tem, o Histórias de Literatura e Cegueira. E você não faz um arrazoado biográfico completo sobre a obra do Borges, do João Cabral de Melo Neto e do Joyce. Você pega a obra deles, a vida deles, a relação deles com a literatura, com o livro, a partir de um determinado enfoque, né? Então, você podia explicar um pouquinho, por favor, como surge esse livro, como ele se divide, qual é a abordagem que você dá a cada um dos personagens escritores? Sim, bom, com certeza, acho que você fez bem em apontar essa questão. Mesmo essa noção, isso que o sujeito me falou, olha, que você de fato não está fazendo contos, está fazendo fragmentos de algo que deveria se expandir, eu sinto que, em alguma medida, eu continuo escrevendo fragmentos até hoje. Só que eles vão se somando e se concatenando na composição de outra coisa. Nunca me tornei esse escritor que, de fato, constrói uma trajetória completa, uma vida todos os seus momentos ou todos os seus movimentos, numa biografia fluida de um personagem qualquer, como alguns escritores fazem, e muito bem. Para mim, justamente tem uma instabilidade nesse ato de narrar. O ato de narrar é sempre, em alguma medida, problemático. Esse problema eu aceito em mim mesmo e decido internalizar, em alguma medida, a própria obra, e sei que ela vai se construir assim como uma coisa um pouco mais instável, um pouco mais incerta do que costumam ser as narrativas mais convencionais. De fato, passo para Histórias de Literatura e Cegueira mantendo algo desse cerne. Aqui tem uma organização mais precisa, um pouco mais rigorosa, são 3 narrativas diferentes, cada uma das 3 narrativas, sobre esses 3 autores cegos. Tem 11 partes, essas 11 partes são cenas da vida desses sujeitos e suas relações com a literatura ou com a cegueira, como essa cegueira vai afetando o próprio fazer literário. É um livro que eu escrevi, talvez não tivesse tido a ideia de escrever do nada, por qualquer razão. Eu estava terminando a faculdade de jornalismo, né? Precisava entregar um trabalho final, já estava naquela altura indisposto, em alguma medida, com o jornalismo em si. Não me interessava tanto a profissão, embora mais tarde eu fosse exercer. E pensei, quero fazer algo literário. E o jornalismo dava essa liberdade. E fui encontrando, sempre me marcava a figura do Borges, justamente pela contradição de passar 30 anos cego, sendo capaz de escrever com muita riqueza, com muito rigor, com muita propriedade. Eu, na verdade, estava me afrontando com essa noção, aquilo que eu falei no início, a vontade de narrar e uma impossibilidade que se manifestava, que para mim já era algo que eu vivenciava com força, e percebia e me perguntava como que os outros eram capazes de fazer isso, e nas circunstâncias mais adversas, né? Escrever cego era uma coisa que, para mim, chamava muita atenção, que alguém fosse capaz de fazer isso. Me intrigava esse caso. Então, eu queria escrever sobre pensei, não escrever, na verdade, eu pensava o caso do Borges, como um caso muito curioso. E um dia me deparei com uma foto do João Cabral cego, né? Na verdade, nem sabia que ele tinha ficado cego. É uma foto daquele livro do Éder Chiodeto, que chama O Lugar do Escritor. E o escritor era para ser, no projeto do Éder Chiodeto, para ser fotografado no lugar do seu escritório, digamos, né? O lugar de trabalho.
Só que o João Cabral não estava no lugar de trabalho, não tinha nenhuma escrivaninha por perto, não tinha nenhum papel, nenhum livro, nada. Ele estava sentado numa cadeira no meio da sala e a casa toda um pouco sombria em volta. E o olhar do João Cabral perdido no vazio. E eu vendo, este não é o lugar do escritor, este escritor não está escrevendo nada, né? E a percepção de que ali a cegueira tinha sido algo fatal e definitivo para ele, que tinha impossibilitado completamente a escrita. Então eu comecei a notar essa relação tão diferente que tinha criado a cegueira na vida de João Cabral em comparação com a do Borges. Mas para não ser também uma comparação entre o cego bem-sucedido e o cego mal-sucedido, eu acabei indo atrás de um terceiro escritor. Eu senti que eu preciso ter um terceiro escritor cego. Era um tanto arbitrário esse desejo, mas era essa a intenção no momento. E fui atrás, comecei a pesquisar quais escritores ficaram cegos. De repente me deparei com o caso do Joyce e aí o livro se enriqueceu muito, porque tem também uma dimensão de emulação da linguagem, né? A ideia de aproximação à linguagem desses autores também pelo retrato das suas vidas e das suas biografias. Então o Joyce deu uma riqueza bem maior por essa liberdade com que ele trata as palavras, por essa transformação que vai sofrendo a própria linguagem dele, que me permitiu fazer com que minha linguagem se transformasse ao longo do livro. Você falou do significado que teve a cegueira para o Borges e o significado que teve para o João Cabral. Inclusive você transcreve aqui 2 poemas que são bem importantes, né, sobre isso. Um é aquele poema dos Dons do Borges, que tem uma primeira estrofe que diz assim: ninguém rebaixa a lágrima ou rejeite essa declaração da maestria de Deus, que com magnífica ironia deu-me a um só tempo os livros e a noite. Que é uma maravilhosa definição e síntese da condição dele, né? Um bibliotecário, um homem que teve uma erudição como acho que nenhum escritor na história da literatura deve ter tido a erudição que ele teve, era cego, foi bibliotecário, né? Então ele comenta a magnífica ironia de Deus que deu a ele a um só tempo os livros e a noite, ou seja, a cegueira. E daí a dimensão, também transcrita em versos depois, que isso teve para o João Cabral, é radicalmente oposta, porque para ele é quase um encerramento, né? Como você falou agora há pouco. Ele que era famoso por não gostar de música e só gostar de... É um pouco mentira, isso era um pouco lenda, né? Ele gostava muito do canto flamenco, né? Ele tinha uma relação com a música, sim, até na rítmica da música flamenca. Para ele era uma coisa decisiva, forte na poesia dele. Mas ele tinha uma relação com a visualidade muito grande, né? E daí no poema, aquele poema inédito, aquele poema que foi publicado póstumamente, que ficou inédito na vida dele, foi publicado, não sei exatamente quando, que ele começa assim: pedem-me um poema que seja inédito. Poema é coisa que se faz vendo. Como imaginar Picasso cego? Né? Então ele compara a própria condição dele com a do pintor que não pudesse enxergar. Daí no final ele fala: poema é coisa de ver, é coisa sobre um espaço, como se vê um Franz Weismann, como não se ouve um quadrado. É amargo e ao mesmo tempo é fantástico, né? Porque toda a precisão, a geometria e, portanto, visual, né? A visualidade, essa geometria poética do João Cabral está presente nesse livro que ele escreve já cego, né? E no Joyce, o que significa, já que assim, a gente teve vamos dizer, a ironia no caso do Borges, um certo desespero, uma certa angústia no caso do João Cabral. Como é que no Joyce a cegueira entra? Como é que ela é vivida? E como é que ela se projeta ou se traduz em literatura? Bom, o Joyce é um caso diferente desses, porque ele não chega a ficar totalmente cego. Ele convive com a cegueira de diversas maneiras ao longo da vida. Ele, por exemplo, ele tem sérios problemas oculares e ele é obrigado a ser operado. Ele é operado várias vezes e passa meses vendado. Então, ele convive com a cegueira circunstancialmente, mas ele nunca se conforma com ela. Os 2 casos aqui
Borges e João Cabral são quase opostos, porque Borges aceita a cegueira, se entrega a ela, já sabia que ela aconteceria, estava preparado para esse momento, né? Os livros e a noite, ele sabia que seriam o destino dele em algum momento, e justamente esse momento marcante que você destaca, que é ele é escolhido diretor da Biblioteca Nacional, ele é contratado como diretor da Biblioteca Nacional, e esse é o ano justamente em que ele fica cego, ou seja, e ele aceita e permanece na função. O João Cabral também tem uma ironia nisso, porque ele entrega um poema sobre a impossibilidade de escrever um poema. Então, de fato, tem um paradoxo contido na própria... Mas este é meu último poema, e toda vez que exigiam dele um poema, ele entregava esse. Então, tem alguma coisa inédita? Tem, toma, está aqui, é esse. Por que eu não posso escrever um poema? Enfim, me desviei. Mas o Joyce é um caso muito curioso, porque ele encara, justamente porque é uma cegueira tão aos trancos, né? Não é uma coisa que se estabelece contra a qual ele não pode lutar, é uma coisa que ele combate a vida toda. Ele encara um pouco como um castigo, como algo, uma punição que alguém estaria infligindo contra ele. Esse alguém, evidentemente, no julgamento dele, como formação católica rigorosa da Irlanda, seria uma punição dos deuses contra aquela literatura, aquele pecado que ele estava cometendo, e o pecado era a própria literatura. A literatura dele era mal recebida na época, por despudorada, por, enfim, pecaminosa em vários aspectos. Ele, inclusive, Ulisses foi proibido por anos, dependendo do país. Ele foi um autor muito perseguido pela questão moral das suas obras, né? Por exemplo, a forma como aparece o sexo, o desejo na obra dele. Então ele sentia, e de fato contribui para isso, ele faz alguns relatos da infância dele e de como a punição contra os pecados estaria ligada à cegueira, né? Uma águia arrancaria os olhos caso ele continuasse pecando. E ele se lembra, por exemplo, de sermões que ele tinha no colégio católico, de como a escuridão e as trevas do inferno eram o pior dos elementos, o pior dos castigos a ser encarado. Então, para ele, a cegueira era um castigo total, absoluto, que ele se recusava a aceitar, mas que convivia numa espécie de culpa. Ele se sentia culpado pelo tipo de exercício literário que fazia, e a cegueira era aquilo que a punição dos deuses contra esse ato. Eu achei, na prática, esse livro para mim foi muito marcante para ter também uma percepção muito clara de como a literatura pode ser coisas muito diversas, assim como a cegueira pode ser coisas muito diversas para autores diferentes, a literatura mesmo. Eu, nessa época, justamente a partir daquele desejo intransitivo de ser escritor, sem saber como ou escrevendo o quê, tinha um hábito constante de ler biografias de escritores, de saber, mas como é que eles fizeram? Como você faz para chegar nesse lugar e para fazer isso bem feito? E a percepção é de que nunca haverá uma resposta de como. Cada um encontra a sua maneira, e a sua maneira é necessariamente muito pessoal e particular. Então, eu teria que encontrar a minha maneira muito pessoal e particular de fazer parte desse ofício, digamos. Só para acabar de falar, claro que a gente pode voltar ao tema, e eu gostaria de dizer que, se vocês tiverem perguntas, nós temos microfones para que elas sejam feitas, porque a gente tem a captação do vídeo aqui. Então, se vocês tiverem, é só levantar a mão, por favor. Podem me interromper, assim, acho que a gente vai conduzindo aqui a conversa, intercalando perguntas minhas e suas, se vocês tiverem. Mas só para, nesse momento aqui, passado histórias de literatura e cegueira para outros livros, eu queria fazer uma última pergunta sobre esse título, que é o seguinte: você, como eu até li trechos aqui, você coloca um poema, ou mais de um poema do Borges no capítulo sobre Borges, o poema do Cabral, no Cabral, e no Joyce, no final, tem uma cena de diálogo. O que é essa cena de diálogo? O Joyce
em poucos trechos, acho que uma epifania ou algo assim, tem um trecho mais citado literalmente. A minha vontade de incorporação da obra do Joyce, porque me parecia que o trecho não dá conta tanto daquilo que o Joyce faz. Se você escolhe uma passagem, porque justamente o que ele constrói na literatura dele é uma tremenda instabilidade formal, instabilidade de perspectiva, instabilidade de narrador. Então, interessava mais essa passagem, essa mudança constante de estilo e de proposta literária. Então, o que eu faço, esse diálogo que aparece mais para o final, é uma forma de reconstituir alguns dos dramas que estavam se dando na vida do Joyce naquele momento, por exemplo, ligados à cegueira, mas também ligados à publicação, essa passagem entre Ulisses e Finnegan's Wake. O Joyce, ele vai se transformando como escritor ao longo do tempo e vai conquistando leitores e perdendo leitores. Os leitores se envolvem e se apaixonam pela obra dele. Ulisses, por exemplo, é um momento impactante de, ao mesmo tempo, irritar toda uma tradição literária por fazer uma coisa completamente anticonvencional, mas, ao mesmo tempo, conquistar muita gente a partir disso. Só que o próximo gesto do Joyce não é um gesto de permanência ou de convivência com aquilo que ele conquistou, ele é de recusa, de negação do anterior. Então, ele próprio contraria aquilo que ele fez e contraria, assim, os seus próprios leitores. E os leitores se voltam contra ele. Ele tinha financiadores, digamos, mecenas, pessoas que admiravam muito a obra dele e davam dinheiro, mas, num dado momento, não queriam dar mais, não estavam aprovando aquele rumo que a obra dele tomou. E, então, isso vai criando dramas muito marcantes na vida dele. Assim. A vida dele é uma vida de conflitos com as pessoas ao seu redor. Minha tentativa ali nessa passagem que está formulada como essa espécie de... um formato dramatúrgico. Ele usa um formato dramatúrgico em alguns dos capítulos, num dos capítulos do Ulisses. Essa rejeição que eu estou falando que se deu entre Ulisses e Finnegan's Wake, ela é até mais extrema do que isso, porque dentro do próprio Ulisses que ele ia publicando em capítulos, num dado momento, os leitores já não gostavam do rumo que o livro tomou, porque o livro é um livro que se transforma absurdamente com o tempo. Então, dentro do livro já tinha rejeições. Eu usei um formato que ele usa num dos capítulos do Ulisses para tratar um pouco desses conflitos que se criam na sua própria vida e na recepção do seu trabalho. Mas quem são essas personagens? Quem são? São pessoas ao redor da vida dele. A financiadora, a mecenas dele, que chama Harriet Shaw Weaver. Tem o Eugene Jolas, que é um cara que começa a se entusiasmar com o Finnegan's Wake e que rejeita o Ulisses. Tem o Stanislaus, que é o irmão do Joyce, que diz: você se perdeu de vez, você é um sujeito desmiolado que não sabe mais o que está fazendo na sua literatura. Então, são essas múltiplas vozes, numa espécie de tentativa de construção de um pesadelo do Joyce. Joyce dorme e vive esse pesadelo, em que entram os personagens dele, mas entram também as pessoas da vida real. Basicamente, eu me diverti muito escrevendo essas partes, porque geralmente eu sou um escritor da contenção, da tentativa de precisão da palavra, e aqui escrever sobre Joyce era um convite para soltar a mão e para permitir esse tipo de arroubo, né? Quer dizer, nesse livro você tem uma espécie de vai e vem entre a dicção do próprio escritor que você está tendo como personagem ou objeto e a sua própria escrita, né? Tem uma certa flutuação. Então tem expressões que aparecem no meio do livro que parecem que são típicas do escritor e outras que são típicas suas. Quer dizer, como se você estivesse criando uma linguagem a partir... Como se estivesse fazendo uma espécie de catarse vamos dizer, do peso da escrita dos autores que você tinha lido. Então você estava expelindo esses escritores e buscando uma voz própria. Então acho que tem uma variação, uma oscilação muito grande nesse livro, né? Eu pego o meu exemplar aqui, eu noto que assim, tem algumas passagens que estão grifadas. E às vezes não é porque estão grifadas porque sejam coisas muito significativas dentro do livro, mas é que são expressões. Tem uma aqui que fala assim: numa esquina mítica de Buenos Aires, no capítulo sobre Borges. Quer dizer, isso é uma frase típica que a gente já leu em Borges. Eu sei lá quantas vezes o Borges já escreveu sobre uma esquina mítica de Buenos Aires. Só que está na voz do narrador
criado pelo narrador ensaísta do Julian Fuchs. Então tem um vai e vem entre a sua linguagem e a linguagem do escritor, que é algo que eu acho que vai ser também o tema dos seus romances seguintes, né? Que é a busca a busca da construção de uma narrativa, né? Você podia relacionar as duas coisas e passar então a nos falar do Procura do Romance? Sim, bom, primeiro, isso que você destaca é muito válido para o livro, porque a questão é que talvez os escritores, de maneira geral, procuram uma voz um pouco própria e, assim, a necessidade de se manter um pouco à parte, um pouco afastados das intervenções estilísticas alheias, né? Tomar aquele cuidado para que, por exemplo, coisa mais comum, ler Clarice Lispector e sair escrevendo como Clarice Lispector, ler Guimarães Rosa e se ver tentado a inventar palavras e tal. Coisa que sempre se torna arriscada. João Cabral era um dos grandes críticos, ele avaliava que o Fernando Pessoa tinha feito um mal tremendo para a poesia, porque ele é tão forte que as pessoas leem Fernando Pessoa e acham que podem escrever como Fernando Pessoa e saem fazendo poemas emulações, poemas que nada criam de novo, só imitam. Eu, no Histórias de Literatura e Cegueira, queria um pouco dar vazão a me dar essa liberdade de escrever, de tentar escrever como esses autores, ou seja, de deixar que esse estilo deles me invadisse e não controlar essa influência. Pelo contrário, fazer com que isso, para que o sentimento, a aproximação a esses autores se desse no meu livro de outra maneira, para além da aproximação biográfica. Não só você ganharia certo acesso a informações da vida desses autores e algumas passagens mais diretas da obra, mas também um sentimento, um estilo que se desenvolve também no meu próprio livro. Mas também, volto a dizer, é uma espécie de escritor iniciante também aí, e era interessante me deixar influenciar para ir encontrando aos poucos o meu próprio estilo. O Procura do Romance é uma tentativa bem drástica nesse sentido. Uma tentativa, na verdade, um estilo um pouco mais pessoal, ele vai se desenvolvendo ao longo do livro. Eu acho que o livro termina num olhar que hoje eu dedico ao livro, muito mais bem escrito do que ele começa. Eu tenho muito mais dificuldade de reler os primeiros capítulos do Procura do Romance do que os capítulos finais, porque algo de um estilo se desenvolve ali. Por exemplo, uma preocupação com musicalidade, uma preocupação com ritmo, uma atenção a uma certa cadência da frase, da pontuação. Eu fui, óbvio, ao terminar o livro, tentar reescrever, mas para mim a reescrita nunca funciona tão bem quanto a imersão e o instante de concentração, que eu nunca sou capaz de recuperar, que é o instante de criação mesmo. E para mim, o Procura do Romance foi justamente o desenvolvimento desse estilo, a procura de um estilo também, a procura de uma forma de escrever, e que tem como cerne justamente a procura da escrita, né? Um romance sobre um escritor querendo escrever um romance, numa lógica de abismo, né? Sobre um escritor querendo escrever um romance, sobre um escritor querendo escrever um romance, e levando isso nesse jogo de espelhos, em que eu, autor, me assemelho ao narrador, que se assemelha ao seu personagem, que se assemelha ao personagem que ele próprio quer criar. Enfim, e tem uma lógica, aí já por outro ponto, considerando, aceitando a impossibilidade de narrar, aquilo que eu falava, uma dificuldade de narrar que vai se transformando em impossibilidade, que habita esse sujeito tão parecido comigo mesmo o tempo todo. Na prática, eu escrevo sobre um personagem acometido terminantemente pela impossibilidade de narrar, alguém que não consegue avançar, alguém que pensa e pensa e por um certo rigor daquilo, uma exigência consigo mesmo, não consegue efetivamente escrever seu livro. Ele tenta e tenta, cogita. Então o livro é feito de construções e desconstruções. Ele vê uma cena, aquela cena ele desenvolve como ela seria caso fosse possível escrever, e depois ele desconstrói essa cena por um rigor crítico que se dá na sequência. Ele repensa a cena
e rigorosamente rejeita quase tudo o que encontra. No fracasso do livro dele é que eu colho o meu, é um pouco essa a lógica. Como isso se dá em termos de cena ficcional? Onde é? Tem uma determinação de lugar? Há referências, por exemplo, a morar fora do Brasil e no Brasil. Quer dizer, como se dá, para quem não leu o livro, vai ler assim, só para dar uma indicação, essa torturante busca de constituição de uma narrativa, de criação de uma voz ficcional, como é que ela aparece em termos de ação mesmo romanesca? Sim, vamos a isso, né? Porque é um enredo que se rejeita, mas não necessariamente desaparece, ele está lá. É curioso também porque ele já aponta para a direção que vai tomar o meu próximo livro, que é A Resistência, que esse personagem que quer escrever um livro chamado Sebastián vai para Buenos Aires, se instala na casa que foi dos seus avós, na casa onde ele morou 2 anos na infância. Está ali, tem algo como uma busca identitária, porque ele, filho de argentinos, se perguntaria, como eu, filho de argentinos, me pergunto também, em que medida há uma dupla nacionalidade concebida de forma identitária, não de forma oficialesca, e quanto do seu passado é possível recuperar naquele lugar, naquele espaço. Então ele se isola nesse apartamento, numa busca de si mesmo e do texto que ele poderia escrever. O passado desses 2 anos que ele morou nessa casa acaba visitando ele para ele interpretar também alguns acontecimentos da época, um acidente que a mãe teve, e uma relação que vai se construindo com os pais a partir disso. Acho que era engraçado. Enquanto eu escrevia esse livro, eu pensava que lidaria com uma questão da argentinidade, digamos. Esse duplo pertencimento, que é também uma dupla ausência, um duplo não pertencimento a lugar nenhum. Então, esse pensamento de onde é o lugar cativo deste sujeito em que eu me reconheço. Só que anos mais tarde eu me vi escrevendo de novo sobre a Argentina e de novo com o personagem Sebastián, de novo nesse mesmo apartamento, ou seja, essa elaboração não foi plena nem completa, e agora eu não arriscaria dizer que chegou a ser no livro posterior. Então, talvez sejam questões que continuem a habitar em mim. É engraçado que a argentinidade, vamos dizer assim, do Procura do Romance é talvez uma argentinidade mais literária, ou metaliterária, enquanto que a da Resistência vai ser num sentido mais objetivo, talvez, mais concreto, mais histórico, né? Sim. De fato, acho que ali, naquele momento, a Argentina era, para mim, muito mais as leituras que eu fazia de literatura argentina, e isso foi sempre uma coisa que me atraiu muito. A literatura argentina tende a ser muito autorreflexiva, né? Literatura que fala da própria literatura, do texto que fala sobre o texto que está sendo construído, esses jogos metaficcionais que a gente vê no Borges, mas também em outros autores como Ricardo Piglia ou o próprio Sayre, que foi o autor que eu estudei no mestrado. Tem uma literatura rigorosa também, em certo sentido, mas num certo sentido crítico, não só no sentido formal, mas no sentido de jogo intelectual. Então, uma dimensão de jogo intelectual que existe na própria construção da ficção. Isso sempre me atraía bastante, me cativava bastante numa literatura argentina, e, em parte, era entrar um pouco nesse jogo ao escrever Procura do Romance, né? Um romance que tematizava muito diretamente, muito explicitamente essas questões. Depois, em A Resistência, essas questões permanecem. Existe uma dimensão de autorreflexividade, uma literatura que pensa a si mesma, um narrador que se pergunta se está fazendo do jeito certo. Isso me parece um elemento central, até pela dificuldade de construção factual de um passado, e aí a Resistência tem esse assunto como uma questão central. Mas, de fato, entra muito mais explicitamente agora a ditadura militar,
entra mais explicitamente a experiência dos pais nessa militância contra a ditadura militar. Tem outras questões de exílio, por exemplo, que são, aí sim, na forma, de novo, em algo que se aproxima do ensaio, repensadas na própria ficção, e colocadas como indagações, né? Não como afirmações, reflexões afirmadas na ficção, mas que permeiam a vida deste sujeito, que é a minha própria vida, aí cada vez mais próximo do personagem eu me encontro, né? Esse Sebastião, que é o meu personagem do Procura do Romance, se assemelha ainda mais a mim quando vem a resistência. E a literatura deixa de ter algo dessa dimensão ficcional. A ficção se torna mais tênue, a fabulação se torna mais tênue, e a literatura passa a ser outra coisa. Bom, você deu uma imagem perfeita do que é a resistência para quem leu. E para quem não leu, assim, como é que vamos dizer, como esses elementos aparecem em termos de enredo ficcional? Bom, a Resistência é um livro que trata da questão da adoção. A princípio ele surgia eu comecei a escrever como um conto quase, titulado Meu Irmão, que depois se tornou O Irmão Possível, e a questão da adoção era o cerne, o ponto central do que eu queria tratar. Tinha uma relação, de fato, muito biográfica com a situação do meu irmão, que foi adotado em 76 na Argentina, e era algo dessa questão familiar que eu queria elaborar por meio da escrita. A história basicamente gira em torno das relações intrafamiliares, entre esses 5 elementos da família: os pais, o irmão, o narrador e a irmã. Tem esse caráter um pouco fragmentário e de idas e vindas no tempo, não é uma história construída cronologicamente do início ao fim, é uma coisa mais, nesse sentido, próxima do fragmentário, mas que constrói justamente a elaboração de uma questão, a elaboração da questão da adoção no contexto familiar, culminando num processo de terapia familiar que resulta num reconhecimento de novo dessa questão. A adoção, que era, a partir de pais psicanalistas, era pensado o tempo todo como algo a ser dito, algo a ser tratado, algo a ser encarado com a máxima tranquilidade, sabedoria, isso se torna algo que a família já não é tão capaz de fazer e vai se convertendo numa espécie de tabu em respeito a esse irmão, até em respeito a algo que ele não queria que fosse dito tão diretamente, tão francamente. Mas esse respeito também se torna uma espécie de covardia no âmbito familiar. Então, o livro é também uma intervenção de elaboração sobre essa questão. Vamos falar sobre aquilo que a gente não se permitiu falar durante um longo tempo e também, portanto, alterar algo dessa configuração familiar. Nesse sentido, é um livro que ganha também outro aspecto que os livros anteriores não tinham, né? Porque ele se realiza também como um ato performático de intervenção numa determinada situação e de diálogo com o irmão e de diálogo com os pais. Enquanto eu escrevo a história dessa adoção, eu começo a perceber que eu não podia falar disso sem falar da questão da ditadura militar, porque ser adotado em 76 na Argentina não é uma questão menor, é um contexto em que, nesse instante, estão sendo sequestrados bebês de militantes. Bom, foram 30 mil mortos na ditadura militar argentina. Alguns deles, geralmente, eram homens e mulheres muito jovens. Às vezes, eles prendiam uma mulher jovem nessa estratégia de extermínio deles. Em vez de matar diretamente, em vez de torturar, conseguir as informações e matar, como era a prática costumeira, eles mantinham essas mulheres em cativeiro, elas davam à luz e esses filhos eram... Depois as mulheres eram mortas e os filhos eram entregues para famílias amigadas ao regime, em processos de adoção, mas que a gente sabe de sequestro, né? Processo.
que resultaram algo que permanece até hoje, a busca pelos netos das mães dessas mulheres presas e mortas, a busca por esses bebês, onde eles foram parar. Estima-se que tenham sido 500 bebês, dos quais 115 já foram encontrados, não são mais bebês, são adultos, têm seus 40 anos de idade, e tem essa relação com a recuperação de uma origem, de um passado, a recuperação de uma família que lhes foi usurpada. Eu estou falando de casos emblemáticos de outra coisa que não é o caso da minha família, mas não deixa de ser, para alguém que não conhece efetivamente as suas origens, não tem como ter clareza nenhuma de quem eram os pais biológicos, não deixa de ser um fantasma. Então, esse fantasma passa a ser também um dos pontos a serem trabalhados no próprio livro, na constituição biográfica desse personagem, que é o irmão. E o título Resistência, eu acho que ele tem vamos dizer assim, diferentes sentidos, diferentes conotações, né? Uma conotação política, uma conotação psicanalítica, né? A proposta aqui sempre foi, quando eu autorei o título para a Resistência, que não foi nem iniciativa minha, foi o livro se chamava O Irmão Possível, como eu disse, mas alguns meses antes o Chico Buarque tinha publicado O Irmão Alemão. O Irmão Alemão é anterior? E eu achava que era posterior. Ele saiu um ano antes. Ele foi publicado quando a gente estava caminhando para a edição final do livro. Saiu O Irmão Alemão, que tinha existido em sigilo, e eu falei, putz, ele roubou meu título, o irmão... O seu título como era, exatamente? O Irmão Possível. O Irmão Possível. E criava um problema que a editora comentava que parecia um título paródico, né? Como se eu não conseguir escrever O Irmão Alemão, eu vou escrever O Irmão Possível. Foi o irmão que deu para fazer. Alguma coisa assim, suave, estranha. Depois do Chico Buarque, né? Assim, depois do Chico Buarque. Desculpa, pessoal, esse é o irmão que tem. A editora achou que não era uma boa saída, que se chamasse O Irmão Possível. Para mim foi um momento marcante, porque o livro tinha existido durante muito tempo com esse título. O Irmão Possível era o título que muito rapidamente se delineou, e tinha 2 anos ali, e muito do que você escreve num livro tem a ver com a construção do sentido de um título. Ao mesmo tempo, eles vieram eu não conseguia pensar outra coisa, eles vieram com uma lista de livros de títulos possíveis, eu olhei, não, e a Resistência estava no meio, eu falei, esse talvez. Ainda insisti um pouco no Irmão Possível, perdi, falei, então vamos na Resistência. Só que então espera, eu vou reescrever o livro parcialmente, pontualmente, mas reescrever nessa chave, eu preciso fazer adaptações. Até porque existe um deslocamento de atenção quando sai do Irmão Possível para ser a Resistência. A Resistência, num livro que trata de ditadura militar, vai lidar muito mais diretamente com a militância dos pais contra a ditadura militar. Esse é o sentido mais imediato. Então, a Resistência seria deles. Só que eu queria que se construísse em múltiplos sentidos, polissemicamente, digamos, esse título. Então, trabalhei também para que a palavra resistência aparecesse aqui e ali, para que algumas reflexões apontassem nessa direção e ficasse claro que havia, por exemplo, uma resistência do irmão ao convívio familiar. Isso é um dado evidente. A história é basicamente de um irmão que se isola, de um irmão que se torna cada vez menos acessível ao convívio com essa família. Tem a resistência dos pais à ditadura, tem também a resistência de um narrador a contar essa história, uma história tão íntima, tão particular, e a resistência de qualquer narrador a contar qualquer história, porque, volto a dizer, a impossibilidade de narrar me visita constantemente e não é algo de que eu escape tão fácil. Então, são essas múltiplas resistências que estão constituídas aí. Numa certa ideia também da resistência como no seu sentido duplo e inverso. É uma palavra que me interessa muito porque ela contém o seu contrário, né? Resistir pode ser justamente se recusar a ver algo, se recusar a falar de algo, como neste caso da adoção, ou no caso mesmo de refletir sobre um passado de militância que os pais, em grande medida, se recusam a compartilhar com filhos,
com os filhos, por uma série de razões. E pode ser também o ato contrário, de transformar em gesto de força, de tomada de ação, de tomada de posição. Então, a resistência deixa de ser algo negativo, uma ação de contenção, para ser uma ação de intervenção. E pensando que a literatura possa fazer, em alguma medida, essa ponte, levar da resistência, de uma resistência em sentido negativo para uma resistência em sentido muito mais positivo. Muitas pessoas se referem ao Resistência como um livro de autoficção, e acho que você mesmo trata do livro como um livro de autoficção. Como ele é reconhecido por um leitor que não te conhece, nunca leu sobre você, que pega esse livro, vamos por um autor, sei lá, um escritor, até um leitor estrangeiro. O livro sai em espanhol, um cara no Uruguai lê, sem ter nenhuma referência de onde você nasceu, onde você viveu, quem são ou foram parentes seus mencionados no livro. Como é que um leitor que não tem nenhum contato com a sua figura empírica, pública, vai saber que esse livro é um livro de ficção? De autoficção, você disse. De autoficção. Eu sinto que o texto em si vai dando suas pistas. É claro que eu tenho percebido da parte dos leitores, esse acabou sendo um livro que circulou muito mais que os anteriores e gerou muita conversa, muito diálogo e justamente a percepção de algo, né? Há quem venha e diga, nossa, nem tinha me ocorrido, depois de uma conversa como essa, nem tinha me ocorrido que o livro pudesse ser tão autobiográfico assim. Mas sempre tem essa dimensão do tão autobiográfico assim, porque me parece que algo da voz acaba dando a ver. Para mim, a autoficção é, em grande medida, a construção de uma credibilidade, a construção de um novo pacto entre autor e leitor. O pacto ficcional, ele é pautado por eu finjo que conto a verdade, o autor finge que conta a verdade e o leitor finge que acredita. Nisso se constitui o jogo literário. Essa é a graça da literatura. Quanto mais concretamente a gente puder acreditar naquilo que está narrado, mais força a literatura vai ter. A autoficção, eu acho que leva esse pacto para um outro lugar. O pacto ficcional deixa de ser um pacto ficcional propriamente dito e passa a ser um pacto ambíguo. O leitor desconfia o tempo todo que algo ali pode ser mais real do que costuma ser nas ficções. Me parece que o livro, em diversos aspectos, traz isso à tona. Um narrador que duvide de si mesmo, diga, bom, eu venho narrando meu irmão, mas não sei se eu estou captando devidamente aquilo que meu irmão é no mundo real, aquilo que ele é na minha relação direta com ele. Eu estou tentando ser o mais fiel possível aos fatos, mas há algo que sempre se transforma aqui nessa construção, que o próprio narrador reflita isso e coloque, justamente, ele próprio se refira a uma dupla dimensão do irmão real e de um irmão ficcional, faz com que o leitor, para mim, já tenha uma pista muito clara de que aqui existe um jogo de duplicidades. É claro que você pode fazer esse jogo completo, totalmente em chave ficcional. Você inventaria um irmão em duas camadas, uma camada ficcional e uma camada real. Mas exigiria um esforço extremo que me parece que o livro, em sua contenção, no meu caso, não teria, e acho que o leitor vai tendo essas pistas. Num dado momento, os pais que são personagens do livro aparecem e criticam o próprio livro. Eles leem o livro e comentam, olha, isso que você falou aqui é interessante, mas você distorceu esta passagem. Isto que você narrou como um jantar não era um jantar, era, na verdade, uma reunião de militantes ou uma reunião de colegas profissionais e tal. Tem uma série de reparos que os pais vão fazendo ao livro, que vão muito além disso, não são reparos pontuais, são reflexões sobre o que aquele livro conseguiu constituir, que também me parecem gerar um efeito de real. A construção de efeitos de real, basicamente isso. Basicamente também a construção de um novo realismo, né? Realismo é uma convenção, uma forma do romance convencer os seus leitores de que aquilo que está sendo narrado é real.
por um longo tempo, isso teve muito mais eficácia. As pessoas acreditavam muito mais naquilo que liam nos romances. Era mais efetivo esse efeito. De uns tempos para cá, que começou a se falar, por exemplo, de uma era da suspeita, o leitor já não está confiando em tudo que o narrador está contando. Se contar uma historinha desse jeito, desse jeito, desse jeito, como se contava tempos atrás, eu não vou mais acreditar. O leitor costumava acreditar, não acredita mais. A autoficção cria alguns novos recursos, acaba reconstituindo essa crença. O que dá um certo poder para o escritor também de distorcer aquilo que ele queira, porque o que for narrado assim, ele tem uma nova dimensão de real que vai ser agora ter uma crença um pouco mais literal da parte do leitor. Então, cria um jogo, para mim, restabelece certas normas do jogo que trazem alguns efeitos interessantes. Quando eu fiz essa pergunta, eu vou só avançar um pouquinho nela para falar de coisas bem objetivas. Quando você lê, por exemplo, um livro como O Filho Eterno, do Cristóvão Teza, escritor nasceu em Santa Catarina, mas mora em Curitiba, né? Muito identificado com a cidade, inclusive, é um livro em que ele, pela primeira vez, aborda um fato biográfico, que é a circunstância dele ter tido e ter ainda um filho com síndrome de Down. Então ele conta toda essa história e ele o faz de uma maneira muito inteligente, com uma armação ficcional muito inteligente, porque ele se refere a si mesmo como o escritor. Ele jamais fala qual é o nome desse escritor e ele se refere sempre em terceira pessoa. Então ele não está falando em chave autobiográfica. Mas tem um dado, assim, quando eu comecei a ler, eu falei assim, puxa, que coisa, né? Eu conheço o Cristóvão Teza, conheço, inclusive, o filho dele com síndrome de Down, se chama Felipe. Eu sei quem é, eu sei tudo, mas onde está o dado? Como é que eu vou saber que esse é ele? Assim, porque tudo que o Julian falou agora, por exemplo, inclusive da reação dos pais, pode ter sido inventado, né? No caso do Cristóvão, onde estaria o lastro de verdade, vamos dizer, que faz aquela... que vira a chave de que isso é totalmente ficcional, isso aqui tem realmente um lastro autobiográfico. No caso do Cristóvão, é fácil. Ao longo do romance, jamais é dito que é o cara que chama Cristóvão Teza, qual é o nome do filho, é dito corretamente, mas com o mesmo nome. Mas tem um fato muito simples. A personagem do escritor escreve livros. E os livros que essa personagem escritor do Filho Eterno escreve são os mesmos, têm os mesmos títulos que os livros do escritor Cristóvão Teza. Então, existe alguma coisa dentro do livro que estabelece uma ponte com o externo, o para além do campo ficcional, de maneira bastante objetiva. Alguns teóricos do autoficção, o principal deles é aquele Serge Dubrovsky, né, aquele escritor francês, que nos anos 70 cria o termo autoficção. Ele fala que uma das premissa que nem você nem o Cristóvão seguiram, é de que o romance, que num livro de autoficção a personagem tenha o nome do próprio autor. Não que seja uma biografia, uma autobiografia, uma coisa, mas assim, para criar esta tensão entre o ficcional e o autobiográfico, tem que ter o nome do autor. Isso é uma regra que ele colocou porque ele quis, e ninguém precisa seguir, tanto que esses dois autores seguiram. Agora, desculpem essa reflexão um pouco longa, mas assim, o Ricardo Lísias publicou um livro chamado Divórcio, que é um livro que ele narra a história de uma separação, um divórcio, logicamente. E o personagem chama-se Ricardo Lísias. E ele nega peremptoriamente que este livro seja um livro de autoficção. Ele diz que é absolutamente ficcional. Então nós estamos assim com um escritor que se chama Ricardo Lísias e que tem uma personagem chamada Ricardo Lísias e que nega que o seu livro, em que a personagem se chama Ricardo Lísias, é um texto de autoficção. Por outro lado, nós temos aqui um escritor chamado Julian Fuchs, que escreve um livro cuja personagem não se chama Julian Fuchs e que, no entanto, afirma e quer que o livro seja lido como autoficção. É engraçado, né? Eu prevejo essa pergunta para... Nós faremos um encontro em Belo Horizonte com o Julian Fuchs, o Ricardo Lísias e eu, nessa semana. Eu já quero me preparar aqui para ver o que ele vai falar. A gente vai aquecendo, então. É curioso. Acho que um dos pontos aí que você está colocando e se torna inevitável debater é como a autoficção muda as relações entre dentro e fora do livro. Porque
a gente volta a pensar sempre no texto em si. Se um leitor não souber absolutamente nada de você e nada do livro, se ele vai depreender que isso... Bom, esse texto em si, separado de tudo e de todos, ele não existe mais. Ele é uma situação utópica que não está colocada na nossa realidade, porque hoje os escritores estão existindo publicamente muito mais do que em outro tempo. Além disso, tem uma construção dentro do próprio livro. O livro é todo cheio, todo livro é cheio de paratextos. Ele tem um título, ele tem uma biografia do autor, ele tem uma orelha, ele tem uma quarta capa, ele tem um monte de elementos que vão acrescentar a dimensão autoficcional ou tentar revogar, vão fazer um jogo. O livro faz parte do jogo. Em alguns escritores não aparece nem a palavra romance, eles evitam a classificação, a catalogação, para que o jogo fique mais extremo ainda, para que não se saiba sequer a dimensão de ficção, para que isso não esteja afirmado. Acho que parte da graça está nesse jogo, justamente essa contradição que você está trazendo à tona. Eu apareço publicamente e digo, olha, há um elemento autobiográfico forte aqui. Ulisses aparece e faz o jogo contrário, que é o dizer, não, autoficção, tá louco, isso não tem nada a ver com a minha própria vida. O que é absurdo, porque você está lendo um livro em que o sujeito se chama Ricardo Ulisses e há uma série de circunstâncias semelhantes às da vida dele, publicamente conhecidas, né? A ex-mulher dele entra com um processo contra ele por causa do livre divórcio, porque ele teria utilizado trechos do diário dela, diário que aparece dentro do próprio livro. Ou seja, há elementos paratextuais, neste suposto fora do livro, que contribuem necessariamente, inevitavelmente, à leitura do livro e fazem desse livro um livro autoficcional. Mas eu acho que tem também uma cisão. Às vezes tem dois tipos de autoficção que a gente está classificando como uma coisa só. É claro que ficar tipificando não interessa nada, mas me parece, muitas vezes, encontrar autores que utilizam esse jogo como uma porta de entrada para uma ficcionalidade mais viva. Então, o Ulisses faz isso. Você entra no livro dele acreditando mais naquilo que está sendo narrado, porque o sujeito se chama Ricardo Ulisses, porque aquelas circunstâncias que ele está contando se parecem com as circunstâncias do autor, então você entra numa chave mais realista do que você costumaria entrar num romance. Só que o livro dele vai se enlouquecendo um pouco, assim como seus personagens tendem a enlouquecer, e a dimensão fantasiosa vai ganhando cada vez mais poder na obra do Ulisses. Então você vê que a autoficção serviu como porta para ressaltar, para dar vida à dimensão ficcional. A dimensão ficcional acaba se sobressaltando, ao fim e ao cabo, na obra do Ulisses. Já tem um outro campo da autoficção que utiliza elementos de ficção e de realidade para se aproximar o máximo possível da realidade e de um pensamento sobre, por exemplo, fenômenos históricos. Você tem o Sebald, que é um dos pais, me parece, da autoficção, que faz uma aproximação a um pós-guerra europeu, ao trauma histórico do Holocausto, à perseguição dos judeus. Você percebe que a ficção é uma forma de chegar o mais verdadeiramente próximo destes sujeitos. Então, a autoficção passa a ser uma estratégia não de criar vivacidade para a ficção, mas de acentuar, de buscar algo de uma maior fidelidade com o real, uma relação um pouco mais direta com o real. São duas intenções, para falar de segundas intenções. A primeira intenção da ficção, da autoficção, talvez seja a mesma do Ulisses e minha. A gente cria elementos de duplicidade, uma relação um pouco mais complexa entre realidade e ficção. Mas a segunda intenção é completamente diversa. Ele caminha na direção de uma ficção, eu caminho na direção de uma tentativa de assimilar e tocar o máximo que der um certo real biográfico, histórico, enfim.
Como é bom entrevistar um escritor que pensa sobre literatura assim com uma cabeça de crítico literário também, de ensaísta, como é o caso do Julián Fuchs. Vocês têm perguntas para o Julián, por favor? Olá, bom dia. Meu nome é Camila e eu estava aqui pensando, eu não li o livro ainda, mas me chamou muita atenção a temática dele. E eu fiquei me perguntando, já que você fala de autoficção, essa preocupação em falar de um tema, de um momento histórico, a partir da sua experiência, você vê hoje que há uma preocupação na literatura contemporânea de autores de falar sobre a ditadura militar, já que, curiosamente, no mesmo ano que foi lançado esse livro, Marcelo Rubens Paiva fez um livro de memória sobre a mãe dele. Então, mesmo que seja não é um livro, é um livro totalmente biográfico. Então, eu queria saber como você vê esse movimento hoje e se seria uma forma de reescrever a história do passado, acerca da ditadura que teve na América Latina, para preencher as lacunas que ficaram desse passado. Sim, com certeza. Acho bem interessante sua pergunta. No caso do Marcelo, é muito evidente que é isso que foi feito. A ideia de preencher lacunas é mais extrema ainda, porque, no caso dele, a morte incompreendida do pai era uma lacuna tremenda na vida familiar e na vida social, na vida histórica do país. A morte do Rubens Paiva era uma questão a ser compreendida e não é nem um pouco à toa que surja agora, como você destaca, porque justamente é produto de um processo político importante, que foram as comissões da verdade, o pensamento, a tentativa de recuperar pelo menos informações. Ou seja, se não vai haver uma responsabilização dos culpados, dos torturadores, etc., pelo menos que haja informações sobre o que aconteceu com as vítimas. E o livro do Marcelo Rubens Paiva, nesse sentido, é marcante, porque ele acaba preenchendo uma lacuna de uma forma muito mais concreta e específica do que seria imaginável. Não se sabia durante 30 anos nada, praticamente nada, sobre a morte do pai dele, e de repente ele consegue, pelos processos de comissão da verdade, descobrir detalhes de como se deu essa morte, descobrir como ele foi assassinado durante a tortura e conseguir saber as pessoas envolvidas nesse processo. Ou seja, é uma coisa realmente de fundamental para a reconstituição de um discurso histórico, eventualmente para talvez a responsabilização dos culpados. Eu me insiro um pouco nessa tendência. Penso também que bom, depois eu passo por esse ponto, mas me insiro um pouco, mas ao mesmo tempo vem de um outro lugar, porque houve, no caso da ditadura argentina, que é a que concerne mais diretamente o meu livro, houve, sim, muitos relatos e muita história contada a respeito pelas suas vítimas diretas. Houve uma imensa tradição de testemunhos do que aconteceu na ditadura militar argentina. E também processos históricos de memória que são construção de um factual do que aconteceu naquela época. Então, não seria tão necessário, nesse contexto, você ir buscar factualmente o que se deu. No meu caso, me interessa muito mais o modo como a ditadura e o passado, esses traumas históricos, se convertem em discursos. Eles se tornam... Eu não tenho acesso, eu não estive presente nesse momento, então eu não tenho como narrar essas coisas diretamente, não tenho uma vivência. Para mim, a ditadura é feita pela rememoração dos meus pais, pela rememoração dos amigos dos meus pais, pelos livros que eu leio de testemunhos da época e pelos livros posteriores àquela época, porque há toda uma geração repensando a ditadura a partir da sua nova perspectiva. Uma forma de pensar a ditadura por uma segunda geração. Os filhos das vítimas têm escrito sobre isso e têm pensado isso. Na escrita desses filhos, a ditadura se converte numa outra coisa, se converte num conjunto de pensamentos, num conjunto de memórias que são reflexões, em suma, porque elas não podem ter nenhum grau mínimo de precisão factual.
elas são sempre discursos sobre aquilo que se produziu. E nesse sentido, aí eu chego àquele ponto que eu ia comentar. Nesse sentido, eu acho fundamental hoje esse tipo de trabalho, e tenho valorizado muito autores que fazem isso, porque a gente vê, neste momento político do Brasil, um retorno à ideia de que a ditadura seria algo aceitável, de que os militares seriam uma ordem razoável. A gente precisa, que saudade dos militares. Tem um tipo de pensamento muito mal ajambrado, muito mal feito, muito inconsistente e inconsciente do que significa aquilo que está sendo dito, que é muito perigoso também. Então, recuperar essas noções, lidar muito diretamente sobre o que implica um processo como esse, um golpe como aquele que se viu em 64, quais as consequências de violência de Estado que isso traz à tona, e, enfim, quanto pode ser nefasto para um país esse tipo de processo. Falar mais diretamente sobre essa ditadura do passado é uma forma de pensar também o nosso presente. Perfeito. Mais uma pergunta aqui, por favor, microfone. Oi, eu li a Resistência, eu achei muito lindo, muito delicado, e a gente percebe o tempo todo um cuidado de estar colocando. E eu fiquei pensando, à medida que você está escrevendo nesse registro de autoficção, se você teve, durante a escrita, alguma preocupação em preservar os seus pais, seu irmão, ou coisa assim, ou você conseguiu abstrair, escrever do jeito que queria, sem precisar podar alguma coisa? Não, eu tive uma preocupação constante. Eu sabia que esse livro, era o que eu falava de algo da duplicidade do livro. Eu sabia que esse livro era escrito para um público maior, para qualquer leitor, digamos, mas era também escrito para o meu irmão, era também escrito para os meus pais. Meu pai está aqui presente, ele vai dizer se esse cuidado foi preservado plenamente ou não. O que não significa que tenha sido um livro domesticado por essas leituras, porque justamente algo era preciso contrariar. Falar sobre isso era falar sobre aquilo que a gente estava se recusando a falar. Então, ainda que pudesse ser incômodo, às vezes eu fui adiante. Enquanto eu escrevia o livro, eu escrevia alguns capítulos, reunia capítulos e mandava para eles. E eles liam e criticavam. Minha postura não era nunca fazer correções retroativas, né? Então eles não gostaram desta parte aqui porque acharam injusto, etc. Eu não ia e refazia essa parte. Eu incorporava aquilo que era dito para que o livro se tornasse se fizesse a partir dessas múltiplas camadas de diálogo, entende? Então, a intervenção deles e a leitura deles está presente o tempo todo no livro, mas ela não passa a ser uma forma de cerceamento da liberdade de dizer, ela é só uma complexificação do que se diz. Nunca me interessou, por outro lado, e aí esse é um outro ponto de divergência que talvez venha à tona com o Ulisses, nunca me interessou esse tipo de literatura que se desentende das pessoas de que está tratando, entende? Tem um dos cânones, digamos, da autoficção, outro é o Karl Ove, que é um escritor dinamarquês? Não. Norueguês, que se desentendeu com uma cidade inteira escrevendo aquele livro. A cidade dele era pequenininha também. Era uma cidade pequena. Ele escreve coisas duras sobre o pai dele, sobre quem quer que seja, sobre as pessoas ao redor. Todo mundo se conhece. Todo mundo se ofende, tem algo de terrível naquilo que ele narra. E é problemático, e isso criou problemas para ele com muita gente. Não me interessava escrever uma literatura que criasse problemas para mim, e não porque eu queira fugir dos problemas, porque realmente não me interessa esse tipo de belicosidade, me interessa a delicadeza, me interessa a sensibilidade, me interessa a possibilidade de construir um pensamento conjunto sobre essas questões todas. Não uma literatura que pressupõe essa violência, um discurso que traga essa violência. Isso nunca eu quis fazer. E o seu irmão? Meu irmão tem o seu modo delicado e próprio de lidar com essas coisas todas. Ele, aos poucos, foi criando uma relação muito positiva com o livro.
também muito distante. Ele não fez essa intervenção própria, como fizeram os pais, como fez meu pai, de falar, de querer comentar o livro, de participar do processo do livro, de encaminhar para outros pensamentos. Meu irmão guardou certa distância, guardou certa reserva e tal. Só que com o tempo ele foi criando uma relação positiva com as coisas que aconteciam em torno do livro. Enfim. Tem uma passagem que você fala um pouco da relação com um irmão perdido, né? Quer dizer, que foi anterior ao seu nascimento, que morreu antes de você. A passagem das mais fortes do livro, né? Que você fala assim, se esse irmão tivesse vindo, talvez ele estivesse escrevendo esse livro. Então, de certa maneira, você usa isso, claro, faz ter um irmão que foi perdido na gestação ainda, não é nenhuma... Você não viveu isso como nenhuma tragédia, acho que não foi... Enfim, por mais dramático e triste que tenha sido para sua mãe, não é uma coisa assim absolutamente inesperada, não é como perder um filho de 7 anos. Né? É diferente. Mas você usa isso como uma metáfora, que eu acho que é uma metáfora do livro, da própria constituição do livro, que o livro assim, ele é um processo também de... Ele é intensamente pessoal, autoficcional, mas ele também tem um sentido de despersonalização, porque ele incorpora todo aquele discurso que está na entrelinha, que está nos interstícios de um discurso familiar, dos diálogos familiares, aquilo que vai circulando pela linguagem familiar de maneira, às vezes, ou inconsciente, ou subterrânea, ou através dos signos, das lacunas de linguagem, né? É bem interessante essa pergunta, acho que ninguém tinha comentado assim ainda e de fato faz pensar muita coisa. Eu acho que uma das razões por colocar essa questão, esse irmão, enfim, os pais do livro tinham muita dificuldade em engravidar durante muito tempo e por isso adotaram. E quando engravidam pela primeira vez, aos 9 meses morre o bebê durante a gestação e acontece o parto do filho morto. Que foi uma coisa dolorida, mas enfim, entendo a sua relativização nesse aspecto. Não foi dolorido para mim porque eu não existia justamente. Não, e uma gestação sempre claro, tem um claro. risco, né? Quer dizer, não é uma coisa, enfim, Sim. que mal. Mas... É muito doloroso. Eu conheço inúmeras pessoas, mas assim, não é uma coisa absolutamente inesperada. Mas então, acho que o que isso traz à tona, e me parece importante nesse contexto, é que estão sendo pensadas as diversas circunstâncias em que se deu essa adoção do irmão. A construção de uma série de ocorrências para que as coisas tivessem sido como são. E a vida desse irmão estaria sujeita, então, a múltiplas possibilidades e variações. Circunstancialmente, ele foi adotado e faz parte desta família agora. Acho que uma das coisas que esse episódio traz à tona é que a existência de cada um de nós tem seu elemento de circunstancial e está sujeito a múltiplos fatores para que venha a acontecer. Justamente é um pensamento que, biograficamente, eu tive já outras vezes. Eu trouxe para o livro uma indagação que eu me lembro de ter feito muito tempo atrás já para os meus pais. Espera, eu sou o 3º filho. Aí eles diziam que sempre quiseram ter 3 filhos, mas eles tiveram um filho que eles perderam. Então, se esse filho eles não tivessem perdido, eu então não teria vindo. Era uma coisa que eu perguntava já muito tempo antes de pensar em escrever um livro sobre isso. E aí a dimensão de tragédia da morte desse filho também, para mim, não poderia ser mais contrária, né? Acho que é a garantia da minha existência. Exato. Não pode ser uma tragédia. Enfim. Temos uma personagem do seu livro para fazer uma pergunta aqui. Eu sou meio parecido ao personagem, mas não sou. Sotaque, talvez, apesar de que não aparece no livro. Mas queria dizer um pouco, estou respondendo a esse momento que Julián diz, bom, meu pai dirá se teve cuidado ou não, digamos. Eu quero dizer, teve muito cuidado, isso se sentia, mas
resistiu a ter demais. Não quis ter demais, não quis ter um cuidado que não permitisse mexer com o que ele queria mexer e chegar aonde ele queria chegar. E isso foi uma experiência muito forte para nós, digamos. O compartilhar os capítulos e gerou momentos de um turbilhão familiar, digamos, não? E que depois se foi elaborando, digerindo, etc. E diria que este momento em que estou ouvindo vocês é mais um momento de elaboração, onde eu senti algo fortemente e me senti grato ao prazer, por me darem o prazer de ouvir toda essa elaboração de toda a história literária, da escrita de Julián, na qual se insere com muito valor esta última obra, esta última produção. Para mim foi muito bom ouvir, acompanhar, desfrutar do diálogo de vocês. Então, isso me ajuda a pensar mais coisas. Eu escuto desde um outro ângulo, talvez, do que vocês analisaram, esta rejeição de Julián pelos primeiros livros, digamos, porque talvez nós, a mãe não está, mas os dois, talvez sentimos com esses primeiros contos algo parecido ao que sentem os pais com o primeiro dente que cai, com um pedacinho. E ele tem toda a razão de não querer saber disso, em certo sentido, para reencontrar sua própria produção em um segundo tempo de outra maneira, como eu senti que você fazia hoje. Você falou muito bem, com muita riqueza de teus primeiros livros. Eu curti muito isso, e curti desde um outro lugar que o do pai. Alguém que gosta de ouvir um escritor falando de sua obra, digamos, não? E alguém que o interroga também. Eu gostei muito da experiência. E a última coisa que queria dizer é que o irmão de Julián quase veio. Afinal não veio. Mas era uma das coisas que era possível que aconteça hoje. Fica para a próxima, como se diz aqui, né? Não vamos ter. Muito obrigado pela sua presença aqui, pela intervenção. Muito obrigado. Julián... Eu vou encarar como uma autorização para que eu continue e vá em frente no próximo livro. Já está gravada, já está... Está registrado em cartório. Deixa eu te perguntar uma coisa agora. Você já está num processo de escrita de um outro livro, que chama A Ocupação, que tem um processo também de interação entre a sua, enfim, alguma atividade política sua, uma intervenção sua e a escrita, não é isso? Você pode contar um pouquinho? Só tentando recapitular uma coisa aqui, você escreve um livro de contos ficcionais, claramente ficcionais, um livro de caráter ensaístico, que é o Histórias de Literatura e Cegueira, um livro metalinguístico, um livro de autoficção. Essa preocupação de mudança de gêneros literários, ela foi meio casual, circunstancial, ou foi pensada para chegar na ocupação? Não, certamente ela não é casual, mas também ela não é planejada. Nem tenho interesse em me transformar constantemente, não quero me repetir, nem tenho a disposição de encontrar uma nova coisa a cada vez. Mas é algo que vem inevitavelmente. É algo que me parece por ter uma preocupação efetiva com a pertinência daquilo que eu tenho para fazer. Eu não quero ser um escritor em nenhum aspecto acomodado, né? Não me parece bom quando o escritor encontra a sua maneira de fazer e começa a repetir aquilo que fez. Não porque a inovação tem que ser o fim em si da literatura, não porque é preciso sempre renovar, mas porque me parece que perde certa vitalidade, perde certa razão de ser. Me parece que só interessa uma literatura que esteja
pensada em profundidade, tenha pensado... Isso provoca certa inquietude formal, né? Para mim, houve também e aí me aproximo da ocupação, uma oscilação na relação que tem literatura e política, por exemplo. Numa literatura, que tipo de literatura poderia ser uma literatura de intervenção? Quando eu escrevi A Procura do Romance, eu estava mais próximo de uma ideia de um romance que rejeita a noção de um romance convencional comercial, né? Então, rejeita o enredo básico, rejeita a historinha repetida que a gente vê seguidas vezes nas livrarias, rejeita a noção básica, por exemplo, de um best-seller. Esse best-seller que me parece um tipo de literatura um pouco depauperado. Procura do Romance era uma literatura, em parte, contra isso. Um escritor que pensa o romance como algo de artístico, diferente disso. Não pode se transformar em mercadoria pura e simplesmente. Então, isso era o que interessava mais diretamente. Em A Resistência, a política ganhou uma outra dimensão. É também, em certa medida, os dois livros são livros militantes, né? O primeiro era uma militância estética, de outra ordem, e essa é uma militância que entra nessas questões de ditadura que a gente comentava aqui, e que entra nesse outro tipo de intervenção no presente. A ocupação traz a questão muito mais para o presente, né? A ditadura militar era o cerne da resistência, a ocupação quer falar de um momento mais atual. O título, a princípio, era Os Olhos dos Outros. Eu comecei um projeto com o título Os Olhos dos Outros, em que a proposta era ainda escrever da perspectiva desse Sebastián, ou seja, de uma perspectiva muito pessoal, muito próxima à minha própria, só que em direção aos outros, né? Procura do Romance era Sebastián consigo mesmo, fechado nas suas questões. A Resistência é Sebastián num âmbito mais familiar, o olhar que ele dedica ao irmão, aos pais, à irmã. E Os Olhos dos Outros trariam um olhar expandido para outros lugares. Então, a questão da empatia está colocada, a questão da possibilidade de assimilar a dor do outro, de compreender também a situação de precariedade em que outros se inserem. E eu já vinha escrevendo contos, eu não escrevi nunca mais um livro de contos, como você destacou, mas o conto é sempre, para mim, o ponto de partida de algo. Então, alguns contos que eu escrevi apontavam nessa direção, de um olhar, por exemplo, aí muito mais paulistano, ligado à miséria, ligado à precariedade, ligado a esta vida rica que se dá em âmbito dessas pequenas relações cotidianas em âmbito urbano. E enquanto eu estava começando a escrever Os Olhos dos Outros, me chamaram para fazer uma espécie de residência artística numa ocupação do centro de São Paulo, que é a ocupação do Hotel Cambridge. Tem até agora o filme Era o Hotel Cambridge, da Eliane Café, que é um documentário ficcional, ou uma ficção documental, sobre esse espaço. E eu comecei a frequentar aquele espaço e senti que tinha muita vitalidade no ato da ocupação. A ocupação, e aí a tentativa é construir a palavra de ordem ocupar e resistir, né? A resistência escrita antes e a ocupação escrita agora, e a ocupação, o ato de ocupar escolas, ocupar universidades, ocupar edifícios públicos, ou lá, ocupar edifícios abandonados, para mim tem um valor político, um alcance político muito grande em tempos recentes. Eu quero tratar um pouco disso. Mas mesmo a ideia de ocupação é para ser concebida em múltiplos sentidos ali. Além de a novidade da vida de Sebastián, a vida mais íntima do Sebastián, em outro sentido, eu sempre preservei, agora vai aparecer em parte porque tem uma mulher grávida. Uma mulher grávida é também um corpo ocupado. Então a noção de ocupação ganha outro sentido ali colocado. Como a resistência era também a resistência do escritor a contar aquela história, a ocupação também pode ser um modo como a escrita se converte numa espécie de ocupação e assim num ato de desvio em relação a outra coisa, uma mera ocupação, que também passa a ser uma questão, né? O escritor que se converte num escritor profissional, entre aspas, que tem que
ocupar-se de escrever e assim se desvia de outras questões. Enfim, esse é basicamente como tem se delineado o próximo livro, A Ocupação. Você está escrevendo ainda? Tô basicamente começando o livro, ainda tem chão. Perfeito. A gente está chegando ao fim do nosso encontro. Temos uma última pergunta. Sim. Alguém mais tem perguntas, por favor? Só para eu controlar aqui o tempo e o microfone, por favor. Carlos Magalhães, olha, eu desculpe ter chegado atrasado, mas houve uma amiga minha que me passou o seu livro para ler e ela disse-me logo: "Oh Carlos, tu tens que ler este livro porque há algo que está ligado a ti." E você disse que foi o terceiro filho, foi de 3 filhos foi o último. Eu também sou o terceiro de 5. Meu pai foi um comunista convicto e preso político durante 8 anos. Portanto, essa carga da ditadura, eu e os meus irmãos conhecemos muito bem. Você faz parte de uma geração de escritores fora da época da ditadura, certamente que não teve problemas nem de leitura, nem de escritura. Eu recordo-me que nós, em minha casa, nunca podíamos ler. Para além das várias intervenções da polícia, porque eram frequentes. Até os livros de banda desenhada eram retirados. Portanto, eu e os meus irmãos tínhamos que ler às escondidas, porque também tínhamos a censura da mãe. Ela dizia: "Eu não quero aqui leitura proibida." Só que nós nunca sabíamos qual é que era a proibida. Sim, sim. Desculpe, não, só porque a gente tem o nosso horário aqui. Ótimo. Só uma perguntinha. Você viveu isso no Brasil ou fora? Eu vivi a ditadura de Salazar. Do Salazar, né? Porque eu estou vendo pelo seu sotaque que você é português. Sim, sim. Eu só queria tirar essa dúvida. Isso na época do Salazar, então, que você... Sim, sim. Tá, perfeito. Então, se você puder fazer a pergunta relacionando as duas coisas, eu agradeço. E a pergunta é a seguinte: você disse que esteve nesse espaço do hotel Cambridge, não é? E hoje ouve-se com muita frequência que isto aqui necessita do retorno da ditadura e isto tem a solução de vida. Qual é a sua opinião? Não, isto é em linguagem popular, atenção. O que se mais ouve aqui no Brasil hoje, olha, que eu estou vindo do Nordeste, isto falta aqui é a ditadura. E a sua pergunta é saber o que ele acha sim. que deve ser feito com a situação do país? Sim, e a minha pergunta, portanto, é em relação a você que não fez parte dessa época, não é? E que esteve muito próximo dessas intervenções populares. O que se ouve mais é que deve haver a repressão. Deve-se voltar à repressão. Qual é a sua opinião? Sim, justamente, eu acho que eu tinha falado um pouco sobre isso antes, mas acho que é fundamental a gente ouvir esse tipo de experiência como essa que você destaca do seu pai e de como se deu essa vivência familiar a partir da prisão durante 8 anos do seu pai, para compreender, para trazer à tona, trazer à vista de todos quantos desmandos, quantos despautérios os regimes autoritários trazem, né? E que risco enorme existe nas rupturas democráticas, no desrespeito à democracia que a gente tem visto, não só no Brasil, mas fortemente no Brasil em tempos recentes. Me parece justamente, acho que você está, como se diz aqui no Brasil, não sei se em Portugal se fala isso, levantando para eu cortar. É muito evidente que é preciso combater esse discurso de retorno
a ditadura militar, combater a leviandade com que aparecem essas colocações, né? Uma noção completamente equivocada do que seria a ordem. É preciso voltar à ordem, como se fosse um tempo de ordem. Era um tempo de total desordem, era um tempo de arbítrio. Era um tempo em que o arbítrio imperava, em que o despautério imperava e que nada tem a ver com a ordem. Era o tempo mais corrupto da história do país, e a corrupção é geralmente utilizada para dizer os militares têm que voltar. Era a maior corrupção que já se viu na história desse país, como esse superlativo que costuma ser utilizado para tratar deste último escândalo. É extremamente criticável, vamos falar o óbvio aqui, mas enfim. O grau de corrupção a que se chegava durante a ditadura militar era extremo, então realmente não poderia ser mais equivocado o discurso, qualquer tentativa ou qualquer vontade de retorno. Acho que o mais marcante, o mais chocante hoje que a gente tem é que não é só a sequência de retrocessos que a gente tem visto politicamente sendo implantados no país, em diversas medidas de desrespeito ao direito dos trabalhadores, etc., mas também o desejo de retrocesso. Isso me parece chocante mesmo, que as pessoas se coloquem com uma vontade de retorno a um tempo que de bom, nesse aspecto, não tinha absolutamente nada. Então, enfim, é isso. Perfeito. Agradeço muito a presença de vocês, agradeço ao Julián Fuchs pela participação aqui no Ciclo das Intenções. Como eu disse inicialmente, o Ciclo das Intenções acontece de maneira alternada aqui na Biblioteca do Parque Vila Lobos e na Biblioteca de São Paulo. E os nossos próximos encontros vão ser no dia 29 de abril, na Biblioteca de São Paulo, um encontro com Rafael Dracon e Carolina Munhoz, que são autores de literatura de fantasia, né? Um gênero específico, que é chamada literatura de fantasia. Depois nós teremos aqui na Biblioteca do Vila Lobos um encontro no dia 13 de maio com o escritor João Manzanello Carrascosa. Depois, voltando para a Biblioteca de São Paulo, no dia 20 de maio, um encontro com a escritora Beatriz Bracher, a quem o Julián fez referência. Não fez referência nenhuma, eu que pensei. Que foi na conversa anterior ao começo. A gente estava falando da Beatriz Bracher, mas é uma escritora que já aborda também o tema da ditadura em mais de um livro, né? Quando ela fala num livro chamado Não Falei, né? Não Falei é um livro que justamente essa expressão não falei, é justamente sobre um personagem sobre quem paira a dúvida de que teria delatado os companheiros de militância política. Então, no dia 20 de maio, na Biblioteca de São Paulo, a gente vai ter a presença da Beatriz Bracher. E, finalmente, no dia 10 de junho, aqui na Biblioteca do Vila Lobos, teremos a presença de um autor sobre quem a gente não falou também, mas deveria ter falado, que é o Bernardo Kucinski. Que é um escritor que também aborda, e aí do ponto de vista de quem viveu na família também, como Marcelo Rubens Paiva, a experiência da ditadura. Ele perdeu uma irmã, né, que é uma desaparecida política, que era professora da USP. Bernardo Kucinski fez um livro chamado K, que é sobre essa experiência, e depois outros livros que abordam também o momento aí da ditadura militar brasileira, e vai estar presente aqui no dia 10 de junho, das 11 às 13. Aliás, todos os encontros são sempre das 11 às 13. Então, muito obrigado, Julián. Foi um prazer encontrar com você. A gente tem feito bastante mesa ultimamente e vamos continuar fazendo, né? Então, dá para ir elaborando aí as nossas conversas. A cada um a gente vai descobrindo outras camadas aí de significação dos seus textos. Isso que é legal para mim como seu entrevistador. Muito obrigado pela presença de vocês e até o próximo Segundo as Intenções. Então. Obrigado.